Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Carolina Faria e esse é o segundo dia da Maratona Festas e Férias, Design de Interiores para Ambientes de Lazer e Descanso, uma iniciativa da EBAC. Nesse encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre o desenho de espaços de lazer e descanso. E eu vou ficar com vocês, em contato com vocês, durante o evento todo aqui pelo chat. Então, eu já peço que, por favor, vocês tragam aqui no chat de onde vocês estão assistindo a gente hoje, se vocês já trabalham na área, se vocês estão querendo ingressar na área ou migrar aí na carreira, tá? Também podem mandar, durante o evento todo, comentários e perguntas para o nosso convidado, tá? Que, na medida do possível, a gente vai encaixando aqui e trazendo as perguntas de vocês para ele, tá bom? Eu peço que, se for alguma pergunta, por favor, para vocês clicarem nesse ponto de interrogação que aparece bem ali em cima do local onde você escreve a sua pergunta, que aí a sua pergunta aparece destacada aqui na nossa apresentação, tá bom? Então, deixa eu chegar aqui nesse chat. Boa noite, Kátia, de Belo Horizonte, São Luís do Maranhão, Jussiane, boa noite, Priscila, boa noite, Jussiane, Lençóis Paulista, leiga no assunto, a Priscila falou, muito bom, chega mais que o bate-papo hoje vai ser muito bacana. A Kátia é estudante de design de interiores, que legal. Sejam bem-vindos, bem-vindas, podem ir chegando. Ana Carolina de Brasília, também designer de interiores. Diogo Costa, migrando para interiores. São Paulo, Rio de Janeiro. A Juliana é arquiteta. Uau, gente, Brasília. Esse chat está bem bonito. Gente de todos os cantos aí do país. Que bacana, gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Ao longo do nosso encontro hoje, a gente tem uma oferta especial para vocês, então fiquem ligados. Se por acaso já deu curiosidade, é só clicar nesse botão aí que aparece na tela de vocês, no clique aqui, esse botão em vermelho, para vocês saberem do que se trata. Mas logo mais eu trago também maiores informações, tá bom? Pessoal, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Olhem só. Na área de design de interiores, o nosso curso online é desenvolvido para ser a porta de entrada numa carreira de sucesso, em que você aprende a pensar projetos a partir de uma visão crítica e de um olhar refinado. Se você for comparar a formação online de design de interiores da EBAC com outros cursos que você encontra por aí, você vai perceber que a nossa grande diferença é a alta qualidade dos profissionais que pensam e executam o curso. O nosso coordenador é o Bruno Simões, arquiteto, designer e curador, que nos últimos 13 anos passou por importantes empresas como a Triptych Architecture e a Casa Vogue. Eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho do curso num vídeo. Olhem só. Transformar os espaços em espaços acolhedores ou mesmo espaços funcionais e práticos, mas sempre com o indivíduo como objetivo principal. A gente vai construir juntos uma visão crítica sobre o mercado e sobre os diferentes estilos. A ideia aqui é ter um refinamento do olhar para conseguir praticar isso num projeto individual. Design é desenho. Desenho vem da prática. Meu nome é Bruno Simões e eu sou professor de vocês nessa jornada pela formação em design de interiores. Não é um curso cujo objetivo é só gerar imagens ou um material de apresentação, mas sim ser o pontapé inicial numa carreira de sucesso, ou seja, você vai sair com um caminho, um norte para desenvolver o estilo próprio. A
gente vai usar a tecnologia cada vez mais sofisticada a uma produção sustentável, a uma produção com valores ambientais e sociais. Você não chega a lugar nenhum só copiando, buscando referências e seguindo padrões. O grande diferencial é saber pensar com a própria filosofia de trabalho. Então você vai criar assim, um conhecimento histórico, um conhecimento das técnicas e dos estilos que te permitem criar uma linguagem própria, que te permitem ser a vanguarda, se tornar a vanguarda dos design de interiores. Muito bom, gente. Ao longo do nosso encontro hoje, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse curso também. E hoje, a gente tem o privilégio, né, de estar aqui com um convidado super especial, que é o próprio Bruno Simões, que é coordenador do nosso curso online de design de interiores. Ele dirige o ateliê Bruno Simões, especializado em criação de produtos, cenografia, interiores e arquitetura, além de ser sócio curador da Feira Made, Mercado Arte Design. Seja muito bem-vindo, Bruno. Chega mais. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite, Carol. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito especial esse encontro. Prazer é meu. Da nossa maratona, festas e férias, né? Com esse tema festivo aí nesse final de ano, desse ano tão complexo que a gente já teve, né? Muito bom estar aqui para bater esse papo com você. O nosso chat está super animado, viu, Bruno? Pessoal Ótimo, de vários locais do Brasil, olha só, Salvador, Manaus, Rio de Janeiro, muito bacana. Gente, eu vou trazer aqui algumas perguntas para o Bruno, mas fiquem à vontade também para mandar os comentários de vocês, as perguntas que vocês tiverem para ele. Então, só para lembrar, se vocês forem mandar alguma pergunta, por favor, cliquem primeiro no pontinho de interrogação que aparece em cima do local onde você escreve a pergunta, para ela ficar destacada aqui para a gente, tá? Então, Bruno, para a gente começar aí essa conversa, esse papo de hoje, o que não pode faltar em projetos de espaços de lazer e descanso? Diz para a gente. Tá, já começamos com uma pergunta difícil, porque, na verdade, a minha filosofia e a filosofia que eu trago para esse curso não é de resposta pronta. Não existe modelo, formato, não existe uma fórmula que resolve tudo. O que eu acho que existe é uma jornada, é um processo de construção emocional, sentimental, construção de uma narrativa que te faz sentir prazer ou se sentir confortável naquele espaço. Então, o que não pode faltar, antes de mais nada, é essa busca pela sensação de bem-estar, né? Eu acho que existe antes essa sensibilidade aguçada que a gente precisa ter quando a gente entra no espaço para entender a vocação do espaço, entender o que ele está te pedindo, né? Não adianta você querer ter, ou buscar referências de espaços iluminados, de espaços claros, quando você está num espaço com uma janela pequena, quando você está num espaço com o pé direito baixo. Então, essa sensibilidade de entender o espaço e tirar o melhor dele, porque se você forçar o espaço a ser o que ele não pode ser, você só vai piorar a situação, você só vai piorar a experiência naquele lugar. Então, entender que cada espaço tem a sua particularidade, cada função de espaço ou de ambiente precisa de certos holofotes, de preocupações específicas, técnicas ou mesmo sensoriais. Então, o primeiro é se abrir para o espaço, né? Receber o espaço sem preconceito, entender as potencialidades e trabalhar em cima delas. Que interessante. E esse olhar aí de receber o espaço é algo que, enfim, tem muita técnica envolvida. Como que você desenvolveu essa sensibilidade para isso, assim? Perfeito. Parece um discurso bonito, mas assim, na verdade é muito trabalho para você entender justamente com clareza essas questões todas, né? Porque é muita informação, né, num projeto, num ambiente. Então você saber filtrar isso, saber editar, demanda uma certa disciplina. Que eu sempre falo, qualquer lugar que eu tô com um caderninho e uma caneta. No bolso, na mochila, na mala, não importa. Então,
porque você tem que, em algum momento, elencar as prioridades, as forças do espaço, entender aquilo que você está sentindo, entender qualquer característica que daqui a 2 segundos o teu foco vai mudar e você vai esquecer. Então, a minha ferramenta fundamental sempre é caneta. Papel e caneta tá sempre comigo 24 horas, do lado da cama quando eu durmo. Não importa onde eu estou, tem que ter. Porque, inclusive, hoje o estímulo digital é muito grande, né? A gente está com esse encurtamento da nossa atenção. Então, uma vez que você viu uma imagem, deu um estalo, ouviu alguma coisa, daqui a 2 segundos você abriu o Instagram e perdeu tudo, ou você abriu o WhatsApp e perdeu toda a linha de raciocínio. Então, a minha ferramenta é essa, escrever, documentar, rabiscar tudo aquilo que eu estou sentindo, tudo aquilo que eu estou percebendo, e depois, com calma, dentro do horário de trabalho e tudo mais, você decupar esse texto, editar esse texto, essas ideias, para conseguir ter clareza do projeto. Então, a minha ferramenta inicial é essa, e depois, obviamente, o projeto vai evoluindo e você vai passando para softwares, programas, apresentações e tudo mais. Sim. Então, e o design de interiores, né, como que ele alia, né, a funcionalidade, todas as funcionalidades de cada espaço, né, que cada espaço precisa ter, mas pensando nesses espaços de lazer e de descanso, né, de hoje, com essa sensação de bem-estar, né, com essa energia de bem-estar, como que o design faz isso? De novo, existe uma dualidade entre a técnica, né, justamente o conhecimento técnico que precisa existir dentro do design de interiores, e essa sensibilidade. Então, na verdade, aliar a funcionalidade, a vocação do espaço, não é nada além disso. É você, com o domínio técnico, praticar isso dentro de um espaço que você está construindo. A funcionalidade vem de vários lugares. Assim, você pode privilegiar várias questões dentro do ponto de vista técnico. Você pode privilegiar as proporções do espaço, a beleza do espaço, a estética do espaço. Você pode privilegiar a qualidade de luz natural daquele espaço. Você pode privilegiar a natureza, se for o caso. Principalmente quando a gente está falando de espaços de lazer, que as pessoas eu acho que já imaginam uma varanda, um deck, uma piscina, não sei. Priorizar essa relação entre interno e externo. Priorizar se aquele é um ambiente social ou de intimidade, se é para você ativar a sua endorfina ou é para você relaxar, descompressar. Então, existem vários caminhos, todos esses são caminhos funcionais. Né? Todos esses estão abordando um assunto que não é subjetivo, um assunto que existe uma matemática construída para você ter o espaço ideal, para você ter o ambiente ideal. Mas eu geralmente começo pela vocação do espaço. Eu nunca chego em nenhum lugar com uma ideia pré-estabelecida, ou com uma ideia de projeto, ou com algum sonho já de tipo, eu sempre quis fazer uma coisa assim. Então, quando aparecer um terreno assim, ou uma casa assim, eu vou fazer aquilo. Então, eu realmente, a minha técnica, a minha maneira de organizar esse raciocínio funcional é visitar o espaço, é não criar juízo de valor antes de conhecer o espaço. Sim. Né? Então, eu entender o espaço, entender a vocação, e a partir disso entender quais são os acertos e erros desse espaço. Né? Então, entender as vocações de insolação, de ventilação, de qualidade de som, ou de isolamento, ruído, proporção, e etc. e tal. Mas sempre conhecendo o espaço antes. Até eu prefiro conhecer espaço e cliente ao mesmo tempo. Eu nunca gosto de conhecer clientes antes de conhecer o espaço, porque o cliente, obviamente, vai vir com aqueles sonhos todos, aquelas vontades todas para o espaço, mas você nem sabe se aquilo tudo cabe lá, se aquele projeto comporta, se o espaço está de acordo com o sonho dele. Então, eu gosto disso ser ali ao mesmo tempo, a descoberta juntos, entendendo juntos e sentindo aquele espaço juntos. Então, esse é meu método, e depois, obviamente, eu realmente tenho uma preocupação muito séria com a plástica. Então, a proporção, justamente porque eu tenho formação em fotografia também, eu vejo tudo sempre dentro de um quadro. Para mim é inevitável, eu sempre vejo os ambientes ou os ângulos dentro de um enquadramento, de uma proporção, de uma hierarquia, de claro e escuro e tudo mais. Então, eu sempre entendo, a minha maneira funcional de abordar o espaço no primeiro momento é pela volumetria, entender a volumetria daquele espaço, a plástica daquele espaço,
E o que eu posso fazer ali? Se é um pé direito alto, se é um lugar estreito, se tem a quantidade de aberturas e tudo mais. Então, a partir dessa vocação construída, aí eu parto para as outras intenções e realmente depois o que eu gosto de privilegiar é o conforto, né? Porque independente do uso do espaço, ou da vontade do cliente, ou do estilo, ou do gosto do cliente, o espaço tem que funcionar, tem que ter qualidade, né? Já que você falou bem do bem-estar, o espaço com bem-estar demanda essa preocupação, acústica, térmica e tudo mais. E depois eu alio tudo isso à vontade do cliente, aí sim, porque são dois universos que você tem que saber a hora de separar e aproximar. Como que é isso? Como que é isso do processo criativo aí? Depois, justamente entendendo esse espaço, todas as possibilidades dele, eu trago a informação que eu recebi do cliente, dessa conversa, desse bate-papo que eu tive com ele, para entender os usos, os estilos, a vocação do espaço, a linha que ele busca, né? E aí é muito mais de trabalhar essas vontades espacialmente. De novo, eu prefiro ter esse entendimento do espaço antes, porque daí eu sei o que dá e o que não dá, de maneira quase que orgânica. Então eu não preciso ficar quebrando a cabeça, não preciso ficar horas no Pinterest ou no Instagram buscando referência, porque eu sei qual é a vocação daquele espaço. Não preciso ficar buscando imagens de espaços iguais. Né? Que esse eu acho que é o maior vício, o maior erro que você pode fazer. Porque é um caminho sem volta. Uma vez que você entra em alguma conta, alguma imagem, é um rastro que vai te desviar a atenção por horas, até você perceber o que você estava buscando, retomar o raciocínio inicial. Sim. Então, em algum momento, quando eu entendo o domínio do espaço, eu trago esse repertório do cliente, a gente começa a discutir em cima, e uma discussão muito mais da sensação, ou da intenção para aquele espaço, o que o cliente busca sentir naquele espaço, ou qual a funcionalidade específica que ele busca para aquele espaço. Porque questões técnicas, teoricamente, a gente tem o domínio. Então, a gente não precisa compartilhar com o cliente, eu não preciso gastar o meu tempo ou do cliente discutindo questões técnicas de projeto que eu vou resolver. Que ele quer que seja resolvido, né? Não, e que é obrigação nossa resolver, então faz parte da obrigação. Uhum. Mas uma parte que muitos profissionais esquecem é desse entrosamento, que você tem que ter um entrosamento com o cliente, você tem que entender claramente essas emoções, da mesma maneira que você entendeu o espaço, para não existir um conflito de agendas entre a vontade do cliente e o que você quer realizar do ponto de vista estético ou profissional, né? A gente está realizando o projeto para o outro, então a gente tem que deixar, de certa maneira, o outro se expressar também através do projeto. Então é muito isso, é essa troca. Então, primeiro eu entro no meu mundinho, entendo o espaço, sinto o espaço, rabisco um monte, anoto um monte de coisa, ideias soltas, e depois eu começo realmente um interrogatório com o cliente, para entender o perfil dele, as vontades e tudo mais, até apresentar soluções ou ideias para o espaço. Eu deixo isso para depois. Sim, ótimo. A próxima pergunta era sobre as ferramentas, né, que você utiliza. Adorei saber que a primeira imprescindível é o papel e a caneta. E sobre os softwares, como que você trabalha? Software é inevitável. Eu não gosto de ficar só no software, né? Existe esse vício também da gente querer cada vez imagens mais bonitas para compartilhar, para promover o trabalho, divulgar. Mas o software ele traz muitos benefícios, né? A agilidade, a qualidade de representação, mas ele também gera muitos vícios, né? Porque a liberdade que a gente tem com o gesto livre não é a mesma liberdade controlando um mouse ou teclando alguma coisa, né? Então Sim. A gente eu tenho essa preocupação de só passar para software quando eu estou com um entendimento claro da minha linha, do meu traço, do que eu quero para aquele espaço. Mas daí, obviamente, eu passo principalmente para softwares de 3 dimensões, eu sempre costumo até fazer 3D antes do 2D. Tem muita gente que prefere começar pela planta, e a metodologia, a ordem cronológica correta é começar pela planta, pelo entendimento da circulação, do espaço e tal, mas eu gosto já de transformar aquilo que eu vivenciei num volume. Então eu sempre faço uma maquete, depende da escala do projeto, eu sempre faço uma maquete e já construo rapidamente isso em 3D para entender o espaço, para entender aquela arquitetura que eu recebi. Uhum. E daí pode ser SketchUp, pode ser o Rhino, que é outro software que eu uso bastante, que tem uma modelagem um pouco mais complexa. Daí vem os softwares para renderizar, justamente porque quando você quer mostrar isso para o cliente, você tem que renderizar isso com uma luz boa, com os móveis adequados, com as texturas. E daí justamente a gente entra com aquela dobradinha que é o V-Ray e o Photoshop, né? Mas isso aí eu uso mais para apresentação.
E o AutoCAD, o desenho 2D, desenho técnico, o desenho que vai para a obra, eu uso o AutoCAD. Muito legal, que bom. E é interessante, enfim, deixa eu só fazer esse comentário, é muito interessante essa combinação desse artesanal, desse manual com o digital, né? Na tua perspectiva aí, as coisas não necessariamente se sobrepõem, né? E não se substitui, né? Um pelo outro, né? Então, esse jeito de abordar esse primeiro momento aí de conhecer o espaço, né? De você ter aí uma liberdade, né? No teu traço para registrar isso, eu achei muito interessante. Que bacana. Porque senão você gera um vício, um vício da sua estética, porque ou você vai virar refém, você vai virar refém de alguma etapa, né? E, na verdade, Sim. o que eu acho que é fundamental para a gente é estar sempre livre para a experiência nova. É assim que a gente consegue inovar, né? Sim. Então, senão a gente começa a reproduzir, né? Muito exato, ali. Não... Exato. Tá bom. Então, ó, vou pedir para você agora compartilhar com a gente aí algum case que você, enfim, que para você expresse um pouco dessa sensação de bem-estar, né, desses ambientes aí que criam esse ambiente de lazer e de descanso, né, essa sensação boa aí, para inspirar a gente nesse final de ano. E vou aproveitar e lembrar o pessoal, quem quiser mandar perguntas, clique aí no ponto de interrogação que aparece em cima do local onde você escreve, para a pergunta aparecer para a gente aqui e a gente trazer para o Bruno, tá? Então, pode compartilhar com a gente, Bruno, por favor? Posso. Na verdade, só uma coisinha, só para esclarecer. Eu dei um passo para trás, tá, na apresentação, para, antes do case, entender como que eu chego nesse case, tá? Que é justamente um pouquinho do que eu já falei aqui para você, já respondi nas perguntas, mas com alguns termos, algumas coisas que fazem parte da minha rotina, assim, alguns conceitos que são importantes. Tá bom. Bom, quando estiver vendo, me avisa que eu começo. Tá quase, tá chegando aqui. Pronto, pode começar. Estão vendo essa senhorinha simpática? Eu gosto muito dessa imagem, essa imagem mora sempre na primeira página do meu caderninho, eu troco de caderninho, viro o ano, viro qualquer coisa, eu sempre imprimo de novo essa imagem e coloco ela lá no sketchbook, no meu caderninho, para não esquecer da vocação do designer, para não esquecer o meu propósito, a minha função, como realizador de sonhos, né, como interlocutor entre o cliente, o indivíduo e o espaço. Essa aqui é a Rowena Cade. Rowena Cade é uma inglesa de início do século XX, que se mudou para Cornwall no interior do Reino Unido, e ela tinha o sonho de realizar um teatro. Ela mudou para lá com a família, construiu uma casa bem modesta nessa colina rochosa, com as próprias mãos, com o próprio suor, e é isso, e essa imagem representa tudo isso, esse esforço para conquistar esse momento de lazer, né? E o aparente descaso, né? O não cuidado estético que essa imagem aparenta, mas que me traz uma sensação de aconchego e bem-estar incrível, muito mais sofisticada em emoção, em sensações, do que um ambiente rigorosamente desenhado, articulado, decorado, né? Esse despojamento, para mim, é fundamental, né? Quando o espaço ou quando aquele móvel ganha personalidade, né? Manifesta a personalidade ou expande a personalidade do morador. Então, aqui a Rowena nesse carrinho de obra, né, que ela usava para levar as rochas de um lado para o outro, e que depois ela usa para descansar, momento ali merecido dela depois de um dia de trabalho, de leitura. Então, aí em Cornwall, depois ela cria, em 32, o Teatro de Minack, um teatro a céu aberto, nessa colina rochosa, que existe até hoje, e que estreou em 32 com a peça The Tempest do Shakespeare. Então, justamente, mais uma vez, uma simples imagem despojada do momento de descanso, com talvez descaso de construção, mas tem toda essa história, né, que traz todo esse conceito amarrado. Então, isso para mim é fundamental quando a gente pensa em espaço de lazer ou de bem-estar, porque é essa sensação que eu sempre busco, a sensação que eu sinto com essa imagem. Isso me leva a querer discutir com vocês, apresentar para vocês alguns conceitos que também são fundamentais na minha prática
alguns temas ou filosofias que eu defendo. De maneira bem abstrata, né, não estou aqui, não tenho a intenção de falar que isso é uma regra, ou defender o valor disso, é apenas a minha visão e tentar compartilhar um pouquinho com vocês, mas essas 3 palavrinhas, para mim, são fundamentais e estão articuladas diretamente com essa imagem, que é justamente o Rig, o Wabi-Sabi e o Nunchi. O Rig é uma palavrinha de origem dinamarquesa, que justamente significa bem-estar. E aí não o bem-estar como a decoração, né, ou a qualidade do ambiente, mas sim o bem-estar atrelado à sensação emocional, né, a sua sensibilidade ao momento. Então, as qualidades que o momento dentro daquele espaço lhe traz. Então, é justamente aquilo tudo que eu falei no começo da sensibilidade, né, de você estar aberto à experiência do momento, aberto ao momento, aberto a todo o potencial que o espaço ou a funcionalidade daquele espaço oferece. Então, essa consciência do Rig para mim é muito importante e está muito atrelada hoje, quando a gente pensa na cultura de lifestyle, por exemplo, essa onda dos pães artesanais, da alimentação orgânica mais correta e tudo mais. Tudo isso vem desse entendimento claro da nossa sensibilidade durante esse momento da refeição, né, durante os rituais do dia a dia. E é isso um pouquinho que o Rig significa, ou simboliza. Trazendo isso, essa filosofia que é um pouco mais abstrata e atrelada ao estilo de vida, outro conceito importantíssimo é o do Wabi-Sabi. O Wabi-Sabi é uma junção de 2 palavras japonesas, e que aqui sim a gente consegue trazer para o universo do interiores, porque isso está muito mais atrelado a uma estética, né? Então, o Wabi-Sabi significa ver a beleza do imperfeito, ver a beleza da passagem do tempo, que é justamente, de novo, né, a gente faz o link direto com essa imagem da Hoeda. Então, é entender que uma pátina que uma madeira ganha, ou que um metal ganha ao longo do tempo, é uma qualidade, né, é uma transformação benéfica daquele material, daquele produto, daquela peça. O contato com a natureza, a imperfeição dos veios da madeira, a imperfeição da cerâmica, né, todos esses resultados estéticos que não têm nenhuma vocação industrial ou perfeita, são, na verdade, qualidades, né, tanto do produto quanto do espaço. E, por fim, eu acho que o que amarra tudo isso, pelo menos na minha cabeça, quando eu estou projetando, quando eu estou pensando em algum projeto, é o Nunchi. Nunchi é um termo coreano, talvez dos 3 o menos conhecido, que é um termo do século XVII, que justamente significa o olhar apurado, né? É justamente esse entendimento do entorno, esse entendimento do outro, do que está ao seu redor, o entendimento do coletivo. E isso eu trago para a minha interpretação disso é a inteligência emocional do projeto, né? Para o nosso projeto ser um projeto inteligente, para ser um projeto de sucesso, a gente tem que estar justamente com esse radar emocional, com essa sensibilidade à flor da pele para sentir a reação do cliente, a reação das intempéries, da luz, do vento, da chuva no espaço, a reação do material sobre aquela luz ou sobre aquela superfície, tudo isso. Então, eu acho que esses 3 conceitos, de uma certa maneira, me guiam para aguçar sempre a minha sensibilidade, o meu aspecto emocional, o meu entendimento emocional ou a consciência emocional dentro do espaço. Que é justamente quando a gente traz para interiores, então para o design de interiores, é o que está nessas imagens, que aqui sim é muito mais dentro do nosso repertório, do que a gente imagina como atuação. E aqui, nesse case aqui desse apartamento em Londres, do Collective Work, que é um estúdio jovem inglês, eu acho que tem tudo isso, né? Então não quer dizer que aqueles 3 conceitos, ou essa filosofia do imperfeito, do slow design, precisa trazer aquele aspecto rústico, né? Eu consigo trabalhar com cor, com mobiliário moderno, ter leveza e alegria dentro do espaço. O que importa é o entendimento das funções e das potências. Então, era muito comum, século XVII, XVIII e XIX, essas bay windows, né, essas janelas que avançam sobre a rua, ou que criam esse patamar ou esse banco. Justamente isso, para mim, resume Rig, resume o Wabi-Sabi, resume o Nunchi, né? Você está trazendo para a janela, que é um simples recorte de luz e ventilação, uma funcionalidade ou um caráter emocional, quando você cria ali um canto de leitura ou um canto de contemplação, para você ver a vista, para você ver, né, o que acontece ao seu redor.
Então, eu acho que essa bay window, como era chamada, é muito interessante para exemplificar isso que eu apresentei antes. E a correlação aqui entre um apartamento de época, né, um apartamento de início do século XX, né, com essa vocação mais clássica das sancas, né, rodapés, com muito mais detalhe ou ornamento, e a imagem da direita ali, o ambiente amarelo, que tem esse mesmo recurso da bay window, mas é bem minimalista, né, é só uma moldura de madeira que justamente faz essa distinção entre interno e externo e cria a mesma função de um banco, né, ou um espaço de contemplação, ou de descompressão, né, como vocês quiserem chamar. Mas o que importa é essa função dada a uma janela, que é algo que a gente, né, basicamente, na maioria das vezes, vê sendo renegado nos projetos, né, não tendo um devido valor. Eu gosto de trazer função sempre a qualquer abertura. Eu gosto de trazer função para a janela, eu gosto de trazer função para as passagens de um ambiente para o outro. Então, eu sempre valorizo corredores, valorizo as portas, valorizo a janela, porque eu acho que são os elementos de complexidade do projeto que são muito largados a segundo plano e que enriquecem a experiência. Então, justamente, eu trago, se fosse para dizer um pouco da minha prática, eu trago aquelas 3 filosofias, uma escandinava e as 2 orientais, para os dias de hoje ou para uma rotina profissional, que é traduzir isso em espaço, conexão e entorno. Esses 3 aspectos são muito importantes para mim, né? O entendimento do espaço, a potencialidade do espaço, os valores do espaço, a sua conexão, espaço e entorno, ou espaço e cliente, projeto e cliente, designer e cliente. E realmente essa relação com o entorno, né? Não quer dizer que o entorno vai ser sempre esse entorno bucólico, verde, de um jardim, ou de uma mata, ou de uma praia, mas a gente tem que dialogar com o entorno de alguma forma, nem que seja para valorizar um entorno que a princípio parece não ter tanto potencial. Então acho que essas 3 palavras são muito importantes, e isso eu trago justamente para esse case aqui, que é um escritório que eu adoro, um escritório jovem também da Austrália, que é o Flex Studio, e aqui eles têm essa junção de todos esses elementos, né, que eu falei anteriormente, todos esses valores, essa relação, espaço, contexto, entorno, emocional, as imperfeições, as articulações entre material, natureza, objeto, obra de arte. Então, acho que tudo isso está articulado nessa imagem, e que se vocês pararem para pensar, é uma imagem muito simples do ponto de vista da nossa construção, né? Os materiais são simples, não existe nenhum elemento nessa imagem que seja sofisticado, né? É uma pintura sobre uma parede de tijolo, são móveis de ratã, né, de palha, são vasos ou algumas plantas espalhadas, um piso bastante comum, que é o ladrilho hidráulico, né? Então não existe nenhuma sofisticação do ponto de vista do luxo do material ou da marca atrelada ao mobiliário, mas é o luxo da sua interpretação, né? A riqueza ou o carinho que você traz para o projeto quando você consegue criar com muito pouco um espaço tão rico de experiência, né? Que tem essa luz natural incrível, que tem esse diálogo entre interno e externo, essa sensação alegre, leve, né, que serve como um espaço multiuso, né, serve como um espaço que é de lazer social, ou pode ser uma área íntima de leitura ou de descanso, pode ser uma extensão, a gente pode criar uma galeria ou expor o seu acervo pessoal de objetos e obras de arte. Enfim, essa multifuncionalidade do espaço vem desse caráter simbiótico ou híbrido da interpretação do que está ao seu redor, né? Justamente dessa sensibilidade toda, e não das tendências ou do que o mercado te obriga a consumir, ou do que é dito ou não dito como de luxo ou de valor. Isso para mim é fundamental. Então o Flex Studio da Austrália, para mim, simboliza isso, e trazendo um pouco para o universo do imobiliário, porque é justamente, né, quando a gente traz esse discurso para o autoral, a gente tem que deixar de algum modo a nossa assinatura nos projetos. A maneira que eu encontrei para fazer isso é através do mobiliário. Então, eu gasto muito tempo justamente por atuar como curador de design contemporâneo, no mobiliário que eu realmente consigo criar esse destaque no projeto e fazer algo de novo. E nos últimos anos, um recurso que se tornou muito comum é o desses balanços, né? 2010, por volta de 2010, teve uma onda daqueles balancinhos, que nem balanço de vó, assim, né? Aquele balancinho então, uma tora amarrada num galho de árvore. E isso começou a aparecer muito no decor nacional.
E de uns anos para cá, acho que esse entendimento ficou mais claro, e a gente se permite ousar mais nos espaços, né? O nosso olhar ficou mais acostumado a objetos que, de certa maneira, são estranhos. Então, essa tendência recente, eu acho importante destacar desses cocuns, né? Desses abrigos, desses grandes abrigos de balanço, que a gente pode pôr não só numa área externa, mas como também dentro de uma varanda, ou mesmo para criar um canto de leitura no canto do apartamento. É um produto que tem um caráter bastante híbrido, né, do ponto de vista do uso. Aqui eu trago 3 nomes que são muito conhecidos. O primeiro ali é aquele cocum, aquele balanço laranja, é do Sérgio Matos, né, bastante conhecido por esse trabalho com a trama sintética, que resgata ou mimetiza essa ideia de natureza, né, da fauna e da flora brasileira. No centro é um balanço do Steven Burks, que é um norte-americano, né, que tem estúdio no Brooklyn, que tem esse trabalho da trama manual também, da amarração das peças, né, do artesanato. Então cria esse abrigo também multicolorido, né, com essa corda multicolorida, um pouco mais leve. E o último ali, se for para uma abordagem mais moderna ou contemporânea high-tech, esse balanço da Latougue, né, para Breton, que também cumpre a mesma função ou cria a mesma sensação de uso e de conforto. Então, aqui, justamente dentro dessa amarração toda dos cases, vem o design, né? Eu acho que essa ordem, obviamente, pode ser subvertida. Você pode começar com a sua inspiração por uma peça de design que você encontra, de repente, numa feirinha de antiguidades, numa loja, ou que você vê em qualquer mídia social, mas você decupa essa imagem e transforma ela na referência para o projeto e amarra esses outros itens que eu apresentei. Mas aí tudo isso para apresentar justamente o case final que eu trago para vocês, que é essa casa, essa residência de veraneio em Maiorca, na Espanha, que foi desenhada em 1987 pelo John Paulson e pelo Claudio Silvestrini. John Paulson é um dos arquitetos e designers de interiores mais influentes do mundo, inglês, e que tem um rigor minimalista absurdo, né? Ele cria ambientes quase monásticos. E eu acho interessante trazer esse case para vocês, porque justamente para vocês entenderem como que é essa abordagem do sensível, da emoção, da vocação do espaço, sem precisar de muito, sem muito recurso, sem muita distração, né? Por exemplo, na área da piscina, aqui o que é valorizado, o que é destacado, é essa relação entre essa superfície de apoio, né, esse plano rosa da construção, e esse jardim, né, e essas oliveiras em volta. Inclusive, ele destaca uma oliveira dentro desse deck, justamente com esse recorte geométrico, mimetizando toda a dureza dessa arquitetura que ele cria. Mas não existe nenhuma interrupção abrupta entre o interno e o externo, né? Esse deck ele migra com uma naturalidade muito grande, e o design é ali pontual para cumprir uma função. Essas espreguiçadeiras não tem nenhuma assinatura excepcional, mas elas dialogam na materialidade, na maneira, do tom da madeira, com esse entorno e com essa rocha rosa, né? Então existe uma sensibilidade de entender que o todo, ou a amarração entre todos os elementos, é mais importante do que a cada escolha específica. Aqui outras imagens, que eu vou, né, mostrando um pouco mais dessa casa de Maiorca. Então ali uma vista aérea, né, do que são esses recortes, né, justamente um cubo rosa, né, um cubo que mimetiza essa terra, né, esse aspecto terroso da paisagem. Ali essa grande extensão da piscina, que justamente a piscina entra na casa, né, integra ali o ambiente, ali uma mesa de jantar ao fundo. E esses outros espaços que são muito interessantes. Então, não é porque você está em um lugar isolado, remoto, que você tem uma vista 360 graus, que você tem que criar janela para todo lado, né? Justamente essa emoção, ou essa sensibilidade de trabalhar a surpresa, o mistério, a luz, a sombra, as áreas sociais, as áreas íntimas. Então, existe a zona da piscina, onde tudo é aberto, tudo é amplo, mas existem essas frestas, ou esses lugares, esses corredores estreitos, nos quartos, no acesso a um banheiro ou uma cozinha, em que aqui é muito mais um aspecto sensível, né, de criar um espaço introspectivo, delicado, misterioso, criar uma relação de sombreamento, e aí por diante. E não quer dizer que isso está deixando a função de lado, né? A função do espaço é muito bem cumprida. Então aqui justamente dentro de um dos dormitórios, existe esse canto aqui de leitura, ou esse home office, como a gente está tão acostumado hoje,
e que tem uma funcionalidade perfeita, né? Você consegue trabalhar ao longo de todo o dia com essa iluminação natural linda. Porque ela não te cega, né? Você não tem uma janela na vertical do seu lado em que o sol vai se pôr e te cegar, né? Ficar na altura do seu olhar. O sol vem sempre de cima, né? Com essa clarabóia. Então você consegue perceber a passagem do tempo. Esse sol rebate pela superfície branca, então o que ilumina esse espaço ou irradia esse espaço é o rebatimento dessa luz natural pelo branco, pela superfície branca do espaço. Você não está precisando acender nenhuma luz especial ou encher, né, de ponto de luz no teto desse quarto. E o cuidado com a seleção precisa de cada móvel. Então não precisa de muita mistura de textura, de material, de cor. É a escolha precisa do móvel. Então aqui no caso a Wishbone, uma cadeira super importante escandinava do Hans Wegener, aí em destaque. Então o morador escolheu a dedo, de maneira precisa, junto com o designer, essa peça para ser esse canto de leitura ou de trabalho. E aí outra visão, né, desse quarto, que tem também aquela lareira super interessante, que é uma lareira direto, né, um fogo ali direto no chão, que sobe por esse recorte na alvenaria. E no centro essa imagem do banheiro, que eu acho interessantíssima, que não tem um espelho, né, um lavabo sem espelho. Porque justamente nessas áreas íntimas de descompressão, o teu foco é no que você está sentindo, no que você está concentrado para trabalhar, né, no tema que você está desenvolvendo na sua cabeça, não no seu reflexo, na sua imagem ou na sua aparência. Então eu acho muito interessante esse recurso do mistério, ou da surpresa, ou da intimidade. E é isso. Parei de compartilhar. Do Bruno. Já está me escutando? Estou te escutando agora. Muito bom. Nossa, que demais. Ficou claro? Olha, sim, muito, muito. Foi super didático, assim, e esse case é muito interessante, muito bacana. Eu gosto muito dele porque assim, ele não tem nada. Então, eu não estou passando para vocês nenhuma dica de decor, assim, nenhum vício, nenhuma tendência, nada. É como realmente sentir o espaço, a vocação dele e criar a partir da tela em branco. Né? Sim. É muito isso. Demais. Olha só, vou começar trazendo algumas perguntas aqui do nosso chat, tá bom? Vamos lá. A Flávia pergunta assim: em que momento da sua faculdade você se sentiu seguro para começar a fazer projetos para clientes? A gente trabalha com a insegurança, né? Qualquer carreira artística trabalha em cima da insegurança, da experimentação. Eu não me sinto seguro hoje. Né? Essa segurança não existe. Justamente quando você está se sentindo seguro é porque você está na zona de conforto e é hora de ficar inseguro de novo. Né? Esse frio na barriga, essa sensação essa pressão que te motiva. Então, eu nunca me senti pronto. Eu definitivamente não me sentia pronto na época da faculdade, não me sentia pronto logo após a graduação. Mas isso não me impediu de, ao longo de toda a experiência acadêmica, buscar projeto e experimentar. Na escala que fosse, né, da maneira que fosse, testando na própria casa, no próprio apartamento, no apartamento dos amigos. Aí os amigos, durante a faculdade, vão alugando os imóveis e você vai se juntando e criando coletivos e criando junto. E quando você não sabe uma questão, você colabora com alguém que domina aquele assunto. Então, é muito mais, eu acho que design de interiores é muito mais um trabalho de investigação. Você tem que investigar. Não existe atalho, não existe manual, é você investigar o assunto. Se você não sabe sobre um determinado tema, tem que investigar. Tem que ou ir atrás de alguém que saiba e colaborar com essa pessoa. Né? A colaboração é fundamental também em interiores. A gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo. Então você vai ter que colaborar com o arquiteto, você vai ter que colaborar com o engenheiro, você vai ter que colaborar com o paisagista, designer de iluminação, com uma série de outros profissionais que só vão enriquecer a experiência do seu projeto. Muito bom. Mas não tem, essa segurança não existe. Não existe. Vai com a insegurança mesmo, né? Não paralisa com a insegurança. Vai na investigação, na pesquisa, né? E na dedicação, é isso. É entender realmente que quando você está fazendo um projeto, não é um projeto para você, é um projeto para uma outra pessoa, né? Então você tem uma pressão muito maior. Esse movimento na direção do outro, né? De se deslocar de si, né? Também. Exatamente. Muito bom. Olha só. Mais uma aqui, Bruno. Daniela. Infelizmente, os espaços, apartamentos especificamente, estão cada vez menores. É possível usufruir dos 5 sentidos nesses ambientes? Como dosar? Alguma referência à novidade no mercado? Obrigada.
Realmente, e essa tendência vai ficar por muito tempo, né? Não tem nenhum, inclusive na fase inicial de aceleramento, né? O mercado imobiliário está só produzindo esses estúdios de 20 metros quadrados. É um movimento que vai ficar daqui a algumas décadas conhecido, né? Vai marcar os anos 20 aí desse milênio como realmente da moradia cápsula, né? Algo que é comum, por exemplo, em grandes metrópoles como Nova York, Paris, Tóquio, né, Londres. Os apartamentos são pequenos, você não tem essa abundância de espaço. Isso está acontecendo agora, principalmente com São Paulo. Então, mas, independente dessa tendência, eu acho que existem problemas sérios que isso acarreta, espaciais e de qualidade de vida, mas sem querer entrar muito nisso, os 5 sentidos estão sempre presentes em qualquer escala de produto, qualquer tipologia de projeto. Eu digo isso porque, inclusive, uma das frentes do meu escritório é o desenho de mobiliário. E no mobiliário eu experimento também os 5 sentidos. Né? Eu busco sempre atrelar isso. Então, eu posso estar desenhando uma xícara, que eu vou buscar essa relação dos 5 sentidos através da xícara, que é muito em linha com aquela cultura do Wabi-Sabi, né? e do Higg, essa conexão com o momento, independente da escala ou do produto. Os 5 sentidos, som, o cheiro, são os mais óbvios de trabalhar quando você tem escala pequena. Né? Você consegue criar uma intimidade, um conforto dentro do espaço através de essências naturais, através de uma música de descompressão, ou eliminando o ruído que entra no espaço, né, principalmente em grandes centros urbanos. Você quer eliminar o ruído, né, o barulho da rua. Então existem esses anuladores ou esses efeitos acústicos que você quer para anular. E por aí adiante, você consegue trabalhar com todos os 5 sentidos independente da escala. Dentro de tendência de mercado, o que existe é uma sofisticação cada vez maior dos materiais. Então, por exemplo, as tecnologias de automação, a gente está experimentando nessa pandemia, né? Todo mundo está com a sua caixinha de som Bluetooth, ou está usando óleos essenciais para descansar, desestressar. Existe uma série de questões que estão sendo aí, que eu acompanho, que são importantíssimas, atrelada ao espaço independente da escala. Então, isso está evoluindo de um lado como uma tendência da conexão com o eu, né? A gente está se conectando melhor às nossas necessidades, porque a partir da década de 90, principalmente, a gente virou muito o nosso olhar para o consumo. Então, tendência, consumo, todo ano tem que trocar de coleção, tem que trocar meu papel de parede, a cor da minha parede, trocar meu mobiliário, trocar meu guarda-roupa inteiro. E a gente está vivendo um desaceleramento que é fundamental. Em toda a história da humanidade, principalmente da história moderna, existe esse momento de saturação de um movimento anterior. Né? Se a gente estuda a história da arquitetura e das artes plásticas, a gente vai ver esses momentos, claramente. Né? Quando a gente passa, por exemplo, do maximismo para o minimalismo. Né? Então a gente está nesse momento de saturação, a gente está entendendo melhor as nossas necessidades, aquilo que nos faz bem de verdade, e do outro lado a gente tem essa tendência sofisticada das novas tecnologias. Então a gente tem esses aparelhos de Bluetooth, a gente tem compartilhamento virtual, como que a gente está fazendo aqui. Então a nossa casa nesse sentido está ficando mais inteligente, então a gente não precisa mais de um interruptor convencional que acende e apaga. A gente pode ter um interruptor que está conectado no Wi-Fi, que a gente já quer levantar e chegar na cozinha com ela acesa, ou quer criar uma sensação de luz diferente quando está sozinho em casa ou quando está com um grupo de amigos. E tudo isso não há alguns anos, até pelo menos uns 5, 6 anos atrás, isso ainda era caro, ainda era de nicho de mercado. E hoje não é muito acessível. Você consegue em qualquer loja de iluminação comprar uma lâmpada Wi-Fi, comprar uma Smart Lamp. Né? Então, desse ponto de vista de você conectar sons, cheiros, iluminação, barrar o som com forros ou com materiais que vedam ou que têm propriedades artísticas, tudo isso, acústicas, tudo isso é uma tendência. Os materiais que têm essa vocação de qualidade do espaço estão se sobressaindo hoje no mercado. Então, seja pela qualidade tecnológica ou pela qualidade sensorial e emocional. E fica de lado um pouco aquela história do design, só o design assinado, só aquilo que é de grife, ou só aquilo que tem uma marca importante por trás. Eu acho que a grande tendência é essa. E isso se trabalha em todas as escalas e com todos os tipos de orçamento. Ótimo. Muito bom. Olha só, para a gente finalizar essa primeira etapa aqui do nosso bate-papo, vou trazer uma perguntinha aqui e a gente segue. Olha só. Suzana pergunta, qual a diferença entre os cursos de design interiores presencial e do curso online de 5 meses? Fala pra gente, Bruno. Tem 2 diferenças fundamentais.
mas uma qualidade que amarra os dois. A qualidade é que eu pensei com o mesmo carinho cuidar dos dois. Então, nenhum dos dois cursos tem conteúdo ou assuntos importantes a menos. Eu abordo todos os assuntos que eu acho importantíssimos numa carreira profissional. A diferença número 1 é o tempo, né? Um curso de 1 ano e meio tem uma distinção de um curso de 5 meses. É claro que o volume, a quantidade de conteúdo é muito mais intensa nesse presencial por conta do tempo. E o segundo fator é que o curso online é todo ministrado por mim. Então é a minha visão particular sobre todos esses assuntos. E no curso presencial eu tenho uma série de outros professores colaborando comigo, são 20 professores ao longo de todo esse curso presencial. Então você conhece a minha abordagem, mas também a abordagem de todos os outros colegas, designers de iluminação, paisagistas, profissionais que trabalham com os softwares todos, que tem muito mais domínio de software do que eu, por exemplo. Mas o princípio, aquilo que eu acredito, que eu acho fundamental, está garantido nos dois. É mais realmente a questão de investimento, de localidade, porque o presencial é em São Paulo, e esse contato com outros professores. Ótimo. Então eu vou também aproveitar esse gancho para a gente seguir um pouco e falar um pouquinho mais do nosso curso online de design de interiores para o pessoal, tá, Bruno? Tá. Então, quem chegou aqui, que a gente já tinha começado, quem chegou depois, a gente está aqui com o Bruno Simões, arquiteto, designer e curador, que nos últimos 13 anos passou por importantes empresas como a Triptych Architecture e a Casa Vogue. E se você tem vontade em iniciar uma carreira aí na área de design de interiores, você precisa conhecer um pouquinho mais desse curso online da EBAC. Então, vou apresentar aqui para vocês. Olhem só. Na área de design de interiores, você vai aprender a entender os desejos do cliente e a desenvolver um conceito personalizado, bonito e funcional. Suas ideias serão demonstradas utilizando maquetes e recursos de softwares como ferramenta para exemplificar os conceitos do projeto antes da sua execução. Você vai desenvolver habilidades para ter uma comunicação eficiente e fluida, entendendo as necessidades do seu cliente para oferecer as melhores ideias de acordo com o que ele deseja. Você também vai aprender a lidar com arquitetos, engenheiros, fornecedores e a sua própria equipe para organizar a distribuição de tarefas e entregar todas as etapas do projeto. Então, não fiquem passando vontade. Chegou a hora da gente falar da nossa oferta especial, exclusiva de hoje, para quem está aqui acompanhando esse evento. Então, a gente oferece um desconto, um super desconto, no valor de 50% do total do curso, para você se especializar na área de design de interiores. Para isso, para garantir o seu desconto, é só clicar nesse botão, clique aqui, que aparece aí na tela, no superior, né? Enfim, nessa tarja verde, para garantir o desconto e seguir em contato com a nossa equipe. Fiquem tranquilos que esse clique não te inscreve automaticamente no curso. É só uma forma de fazer um cadastro e da gente ficar em contato com você para tirar aí as dúvidas sobre a carreira, sobre o curso, sobre a escola, tá bom? Mas podem clicar agora, porque o link vai ser desativado nas próximas horas. Então aproveitem para garantir esse desconto aí super especial, tá? Agora, vou voltar aqui com o Bruno, para a gente seguir para o nosso segundo bloco de perguntas e respostas nesse bate-papo tão bacana. Pode chegar mais, Bruno. Olha só, tem bastante pergunta do chat, vou trazer algumas aqui. Tá bom. O Diogo pergunta assim: você pode indicar um livro para alguém que está ingressando agora na carreira de interiores? Posso. O livro que eu indico inclusive que aparece no trailer que você apresentou antes, no comecinho, que é o livro Frame for Life. Frame for Life é um livro, uma publicação da Ilse Crawford. Ilse Crawford é uma das mais importantes designers de interiores do mundo, né, inglesa, e que criou também um curso de interiores com essa vocação do caráter humano do projeto, do caráter emocional. Então ela trouxe toda essa experiência para os seus projetos próprios. Então ela é acadêmica,
ela também, e aí a minha afinidade, porque a gente tem uma similaridade na trajetória, que ela também foi jornalista, ela também foi diretora de uma revista de decoração, e depois começou a sentir segurança para fazer os projetos. Então esse livro é muito mais do olhar dela, não é de dica, não é de fórmulas, mas ela fala dos objetos, da conexão dela com os objetos, com as cores, como ela escolhe essas coisas, como ela escolhe todos esses elementos. Então, a Frame for Life é da editora Rizzoli, se não me engano, e o C. Crawford. Muito bom. Bruno, aproveita e já conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Como que, enfim, conta pra gente aí qual que foi esse caminho, qual tem sido esse caminho aí no design de interiores. Tá. O caminho não tem nada assim de ortogonal, eu sempre soube a minha vocação, nada disso. Eu sou filho de pais arquitetos, então, na verdade, eu cresci na prancheta. Meu brinquedo, meu Lego de infância era maquete. Era eu destruindo a maquete da minha mãe, era eu pegando as canetinhas da minha mãe, rabiscando parede, rabiscando plantas, sabe? Então, eu cresci nesse ambiente e, obviamente, naquela fase da rebeldia, da adolescência, eu falei, não vou seguir esse caminho, eu quero descobrir a minha própria voz. E aí eu tinha realmente um desejo de seguir a carreira em cinema, estudando cinema e estagiando, tendo uma breve experiência com cinema, eu entendi que eu gostava muito da fotografia. Então eu fui justamente, a minha primeira graduação em fotografia. E aí eu passei anos fazendo editorial, fotojornalismo, principalmente, porque eu adorava estar na rua, eu adorava fotografar a cidade, principalmente São Paulo, que é onde eu estou. E justamente esse olhar para a cidade que me despertou interesse na arquitetura, porque eu comecei a me especializar naturalmente em fotografia de arquitetura. Então, os meus ensaios ou as minhas referências, inspirações vinham nessa linha, e aí que eu fui para a segunda graduação em arquitetura e urbanismo. E daí, de novo, em arquitetura, nada a ver com design ou com interiores, né? O ensino tradicional de arquitetura no país ainda é muito da macroescala, né? Dessa escala urbana, e muito pouco voltado, ainda muito defasado para esse olhar do indivíduo, para esse olhar mais íntimo. Então, eu não tive na faculdade nenhuma experiência de design de interiores, e é isso que eu encontro em muitos dos meus alunos, tanto do curso presencial quanto online, né? Arquitetos formados que não têm esse olhar íntimo da escala de interiores. Então, não tinha, fiquei na arquitetura, eu fiquei por 5 anos numa arquitetura cada vez maior, porque, como você falou, já no final da faculdade, eu estava trabalhando para o Triptyque Architecture, que aqui no Brasil é a Triptyque, a famosa Triptyque, um escritório franco-brasileiro, e eu ficava responsável pelos grandes projetos. Então, era isso, um jovem de 20 anos já fazendo edifício residencial de 14 andares, fazendo espaço de escritório de, sei lá, quantos mil metros quadrados. Depois eu comecei a ficar responsável pela coordenação dos concursos internacionais, fazendo projetos em Paris, fazendo projetos na Europa, fazendo projetos na Ásia. Então a escala foi aumentando, virando um enorme esforço e um estresse gigantesco, mas foi a minha verdadeira escola que me preparou para, inclusive, ter uma empresa hoje. Né? Inclusive, muito da minha linguagem é atrelada a essa experiência da Triptyque. Mas em um determinado momento, eu entendi que essa escala estava me machucando. E que eu estava esquecendo a minha vocação original, as minhas vontades. Então, eu sempre tive muita familiaridade com a fotografia, eu sempre tive muita familiaridade com o texto, eu sempre escrevi muito, eu gostava de escrever roteiros quando eu tinha época, na fase que eu queria ser cineasta, então eu sempre tive aptidão para a palavra. Isso fez eu me especializar em jornalismo, e então eu passei a atuar como jornalista. O caminho natural foi escrever sobre arquitetura e interiores e produto, que eram minhas áreas de atuação, e eu me tornei editor da Casa Vogue, então, né, o maior título nacional, o título mais importante que a gente tem por aqui. Então foi uma grande honra. Então eu migrei de uma grande empresa para outra grande empresa em outra área. Então eu realmente consegui absorver o melhor possível desse universo do jornalismo de interiores e design. Em algum momento também, né, aquela inquietude que eu falei para você do frio da barriga, da vontade do novo, tudo isso volta. Então, depois de alguns anos como editor, né, depois de ter feito muita coisa bacana, muito projeto interessante, conhecido muito profissional, viajado o mundo para entrevistar arquitetos, para entrevistar designers, eu achei que era hora de montar o meu próprio estúdio. Então, é só em 2013 que eu abri meu escritório próprio. Os meus projetos pessoais eram sempre em paralelo a esses outros, o pouquinho de tempo que sobrava,
nesses outros trabalhos, eu aplicava nos meus projetos pessoais ou para manter viva a prática da fotografia. Mas em 2013 eu abri um escritório que abraçava tudo isso, mas na pequena escala. Eu quis começar realmente naquilo que me fazia falta. Do projeto íntimo, da relação com o cliente, da aproximação. Então eu comecei muito com produto. Hoje eu tenho uma atuação tão grande em interiores como eu tenho em produto. Até pelo volume de lançamentos eu lanço muito mais produto do que projeto de interiores. Porque realmente essa vocação de você experimentar o material, de sentir a funcionalidade, a ergonomia do produto. Mas então eu fundei o ateliê em 2013, que se mantém como um ateliê, é um escritório médio, e depois, com o tempo, eu fui juntando todos esses outros elementos. Quando eu tive a maturidade para entender a minha trajetória, eu agreguei os aspectos de jornalismo, de curadoria, montei uma feira, que foi a primeira feira de design autoral da América Latina, que foi a MAD, Mercado Arte e Design. Sou um dos sócios e curador da feira. A gente hoje é a maior feira de design autoral colecionável da América Latina. Ganhamos a nossa importância e eu tenho essa atuação fazendo exposições, fazendo mostras, artigos e publicações. E outro aspecto é o da cenografia, que eu também gosto muito, porque justamente eu estou na frente, eu estou escrevendo sobre esses designs, eu estou fazendo exposições sobre eles, então eu também faço a amarração com a cenografia. Isso é outra parte do escritório. Outra parte do escritório são as outras empresas que eu fundei ao longo desses anos. Então hoje eu tenho um grupo de 5 empresas. Empresas de comunicação, empresas de cenografia, de promoção, de produto, de imobiliário urbano, tem uma série de marcas atreladas à minha prática, fora esses serviços que eu presto acadêmicos, tanto para a EBAC, quanto para outras universidades da América Latina, e também os serviços que eu presto como para instituições. Eu também sou um dos conselheiros da Casa de Vidro do Instituto Bardi, que preserva o legado da Catalina Bobardi. E é isso. E atuação ampla. Tudo isso. Tudo isso, demais. Muito bom. Vou trazer mais uma pergunta aqui, Bruno. Olha só. Da Raila. Boa noite. O que você acha que as pessoas vão buscar em uma decoração ou no mobiliário após a pandemia? Eu acho que o lado positivo é a gente vai privilegiar a qualidade. Não só a qualidade de matéria-prima, mas a qualidade da produção e a qualidade do discurso. Né? Muitas marcas vivem do hype, vivem da fama, vivem do status, e eu acho que nessa pandemia a gente percebeu que isso, na maioria das vezes, não corresponde. Né? Existe muita coisa que é descartável, que é para durar realmente só uma estação, uma coleção, e acho que a gente vai privilegiar materiais mais orgânicos, materiais de fontes sustentáveis, marcas que têm um discurso social e ambiental que dialoguem com aquilo que a gente acredita, com as nossas crenças, nossas vontades, intenções. Então eu acho que a tendência vai migrar para esse propósito, né? As marcas têm que buscar o propósito. A maioria das marcas, e principalmente as grandes marcas, bateram muito a cabeça durante a pandemia porque elas não tinham propósito. Foram marcas que foram crescendo, investindo, até o momento que não sabia para onde estava indo, não sabia o que fazer, quando tudo encolheu. Né? Então, eu acho que é muito nessa linha, a tendência ainda vai ser pelos próximos anos, desse amadurecimento do autoentendimento, do autoconhecimento. Né? Eu acho que a gente vai ainda buscar muito nessa linha. Que interessante. A Raila comenta assim que está apaixonada pelo curso, que o Bruno passa informações com clareza e objetividade. Já, aluna, que bom. Muito bom. E passa mesmo, porque esse bate-papo está sendo ótimo também. Olha só. Bruno, a gente tem uma pergunta, porque assim, temos 3 cursos, né? Falamos aqui sobre o curso de 5 meses online, o curso presencial, e tem um novo curso que é o Profissão Designer de Interiores, né? Que é de 10 meses, né? Então a Priscila pergunta qual que é a diferença aí entre o curso de 5 meses e o de 10 meses. Legal. O de 10 meses é uma extensão justamente para tentar aproximar essa experiência online do curso presencial. Então, daí é um curso que não é ministrado só por mim. Tem os 5 meses do curso de 5 meses dentro desses 10, então é o curso montado por mim, com o meu conteúdo, e os outros 5 meses, a outra metade do curso, é com profissionais convidados. Então, são aulas sobre software, para quem quer aprimorar os conhecimentos de AutoCAD, de SketchUp de 3 dimensões, de apresentação de projeto para montar prancha no Photoshop, criar imagens realistas no V-Ray.
Então tem esse conteúdo todo de software, tem conteúdo de paisagismo, que eu acho super importante, justamente a gente está falando dessa reconexão com os espaços e com os propósitos, e eu acho que o paisagismo é um item que entrou na pauta do design de interiores de vez, né? A tendência do urban jungle, a tendência da biofilia, da biomimética, nada disso vai desacelerar tão cedo. E eu acho incrível. Então, é importante trazer um pouco de conteúdo de paisagismo para esse curso. E tem também um outro conteúdo importantíssimo, que é o de iluminação, o design de iluminação. Porque eu acho que a iluminação é o principal elemento para amarrar toda essa intenção ou vocação do espaço. A iluminação dramática, a iluminação funcional, a mudança de iluminação, o trabalho da iluminação artificial e natural, todo esse equilíbrio, e através de algo que é tão imaterial como luz, você consegue criar personalidade de projeto e se distinguir no mercado. Então, eu acho que é importante também trazer um pouco desse de iluminação. Então, é basicamente um agregado, uma junção desses principais temas que eu discuto ou que eu apresento em interiores. Ótimo. Então, tem bastante opção aí, né? E a Priscila perguntou sobre o nosso desconto, se é para o curso de 5 ou 10 meses. Priscila, aqui é para o curso de 5 meses. Mas a EBAC está com desconto especial aí de Natal para vários cursos, né? E o Profissão Designer de Interiores é um deles, tá? Vou colocar daqui a pouquinho aqui o site para você dar uma olhada lá, se esse curso te interessar mais, tá? Você vai também garantir aí um desconto, tá bom? Bruno, então, você falou um pouco agora sobre a pandemia, né? Sobre como você acha que, né, o que vai ser pedido, né? O que vai ser demandado, né, do design nos próximos anos aí, né? Você pode falar aqui um pouquinho para a gente sobre como que o design de interiores ele se transforma no decorrer da história, né? Você trouxe aí a questão da pandemia, né? Pela tua fala, eu sinto que tem um aspecto cultural muito relevante, né, na relação do design de interiores e as pessoas, né? Como que você vê essa transformação aí ao longo da história? A história é, inclusive, uma parte importante do curso. Tem muito conteúdo histórico, eu dou muita importância para a história. É assim que a gente aprende, né, estudando o que já foi feito. E eu acho que é muito recorrente esses momentos de transformação social, principalmente de efeito global, transformarem carreiras ou mercados artísticos. Foi a queda do Império Romano, né, foi a ascensão das outras potências que transformou o estilo clássico, foi a expansão cultural e econômica francesa que trouxe o estilo renascentista, que trouxe o estilo rococó, né, essa ideia do luxo francês, foi a derrocada, a perda da influência da cultura francesa, que trouxe à tona a influência inglesa, quando a gente pensa na Revolução Industrial. Então, de novo, uma outra transformação completa, né, de meio de século XIX, que transforma completamente o que a gente entende de mundo, quando surge fotografia, quando surge uma série de máquinas, né, não existia máquina, tudo antes era artesanal, e de repente, do dia para a noite, você tem fábricas tomando os lugares das plantações ou de fazendas, né? Existe o surgimento dos centros urbanos, existe o surgimento da classe média. Então, a transformação completa social urbana e econômica transforma o mercado, né? Faz surgir, a partir de então, realmente a profissão do designer, né? É a partir desse entendimento de uma classe de consumidores, de uma demanda de mercado, que surge propriamente o design. Então, até então, a gente está falando de arquitetura e de artes plásticas, e meados do século XIX a gente tem o surgimento do tal do design, tanto de produto quanto interiores. Porque surge essa classe, essa demanda, essa capacidade de produção em larga escala, produção de tapeçaria, produção de papel de parede, de estampas, de cerâmicas, de ferro, né, ferro fundido e tudo mais. O transporte se torna mais eficiente com energia a vapor, energia de carvão. Então, transformações estão sempre acarregadas. Os avanços tecnológicos, os avanços são incorporados nas práticas artísticas. E, de novo, quando isso chega numa saturação, é justamente no setor artístico que surge a provocação para a mudança, né? Então, é quando existe uma saturação do consumo e que as produções eram cada vez mais de baixa qualidade, que era para vender barato, o mercado fala, opa, mas eu sou um designer e eu quero ter orgulho do que eu produzo, eu não quero produzir um produto de baixa qualidade, eu quero oferecer para o mercado um produto melhor.
E aí surgem as escolas do Art Nouveau, do Art Deco, né, essas ideias do luxo, que a gente atrela tanto ao início do século XX, né, principalmente com essa estética de início do século XX de Nova York e tudo mais, que os filmes sempre apresentam presente, ou a própria França, né, de final do século XIX. Então, e de novo, uma saúde econômica atrelada a uma ideia de luxo, atrelada a uma evolução dos materiais, uma sofisticação das técnicas de produção, e quando entra alguma crise ou algum momento de interrupção clara, como por exemplo foi o crash da Bolsa, né, ou outros momentos de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, isso interrompe esse ciclo vicioso da prosperidade e do consumo, e o profissional, o designer, é obrigado a repensar. Então eu tenho que repensar com o que eu vou produzir, o que eu vou produzir, quanto tempo isso tem que durar, para quem que eu vou produzir, qual é o meu perfil de cliente, qual é o meu propósito, qual é a minha razão de exercer a profissão. E a gente está nesse momento também, né, de alguns anos para cá, né, a pandemia só intensificou um processo natural. A gente está há muitos anos discutindo minimalismo, né? Se vocês entrarem em qualquer plataforma de streaming, o que mais tem é documentário de minimalismo, né? Ou de viver com menos, ou do estilo nômade, né, de viver sem raízes, né, ou sem estar apegado tanto ao lugar e às coisas. Então esse movimento não é novo, mas isso foi tudo intensificado, né, justamente por essa conexão mais intensa que a gente foi forçado a fazer com o nosso próprio eu. Então do ponto de vista histórico é isso, a gente sempre tem algum conflito, algum momento de interrupção. Pode ser econômico, pode ser algum conflito como guerra, pode ser uma pandemia, né, qualquer tipo de evento que acarreta, que impacta na escala global e faz a gente repensar os valores que a gente dava por comuns, né, ou por ordinários, e a gente é obrigado a rever tudo isso. Sim. Quando entra em história, o professorzinho começa a falar sem parar, você tem que me interromper. Não, mas é maravilhoso, é ótimo, porque é isso, é vida, né? Design é vida também, né? Enfim. Então, por isso que eu falo de entender a própria vocação, desculpa te interromper, mas porque isso, se a tendência muda, se o mercado muda, você está tão engessado que você não consegue acompanhar, você fica obsoleto, né? E você perde a sua relevância. Exato. Olha só, vou trazer mais uma pergunta da Flávia. Bruno, você acredita que nesse momento de pandemia e ao longo desses anos que vem aí, os projetos e atendimentos serão muito mais online? Perderemos esse vínculo com o cliente? Como podemos trabalhar esses dois nichos? Eu acho que vínculo com o cliente a gente não vai perder, né? A gente tem que... existe uma didática para a gente lidar com o cliente, né? Existe uma obrigação nossa de dialogar com o cliente, esteja ele onde estiver, né? Inclusive, a gente sempre... assim como o nosso trabalho é desenhar o espaço para esses clientes estão preocupados com ganhar dinheiro na profissão deles. Uhum. Então, a gente, desde sempre, teve um tempo limitado com o cliente. Então, a gente tem que usar esse tempo da melhor maneira possível. E aí, pode ser presencial, pode ser por call. Inclusive, essas mídias agora, esses canais virtuais são muito mais interessantes porque a gente consegue adaptar as rotinas, né, o caos das rotinas, de uma maneira muito mais rápida e objetiva. E a gente consegue tirar dúvidas de uma maneira muito mais rápida. Alguns vínculos, obviamente, se perdem, né, esse do estar com o cliente, de visitar os lugares com o cliente. Tudo isso se perde, mas também não são características permanentes, né? Afinal de contas, pelo menos por enquanto, a gente não está projetando ambientes virtuais, a gente está projetando espaços que serão construídos. Então, em algum momento, existe sim essa interação, a gente, né, vai se encontrar. Né? É uma fase que a gente adapta dessa maneira virtual, mas é possível projetar virtualmente, é possível tirar dúvidas, trocar ideias, apresentar o projeto de maneira virtual. Eu acho que isso só impacta se você não tem essa dinâmica de interagir com o cliente. Sabe? Sim. Eu acho que o importante é você entender que dentro da sua rotina você tem que ter um tempo de se preocupar com o seu cliente. Não só se preocupar com o projeto, com os prazos, com os cronogramas e fornecedores. Se preocupar com o cliente. E aí você busca ele. Sim. Tinha uma outra pergunta ou não? Eu esqueci. Não, acho que é isso. Olha só, a Silvia pede para você falar um pouquinho sobre design eco-friendly. É fundamental. Outra coisa que assim veio para ficar, não é um movimento que vai acelerar, não é uma tendência. Realmente é uma transformação radical de mercado. Né? Assim como eu falei agora há pouco de revolução industrial, a gente está agora nessa outra revolução, né?
A indústria inteira está tendo que se reinventar. Então, os produtos têm sim que ser eco-friendly, sustentáveis, e eu acho que antes da pandemia existia muito marketing em cima disso, dizer que o produto era verde ou sustentável, a gente não entendia muito bem por quê, mas aceitava e consumia, e agora, né, com a gente tem ligeiramente um pouco mais de tempo nas mãos para conviver com os produtos, para entender sobre eles, estudar sobre eles, a gente realmente está vendo empresas e produtos que defendem certas causas, que apoiam comunidades artesãs, que apoiam comunidades ou minorias, que apoiam causas sustentáveis ou de defesa de florestas e tudo mais. Então, eu acho que isso é fundamental. Já existem muitas marcas estabelecidas trabalhando nessa frente, então trabalhando com essa vocação, reestruturando o seu parque industrial, ou a sua maneira de produzir, o seu ciclo de produção. Então, eu acho que isso ainda é nicho, ainda é difícil achar esses produtos, o acesso a eles demanda muito da sua pesquisa, da sua vontade de achar algo diferente, do cliente, principalmente aceitar isso, porque muitas vezes o cliente não sabe, não está acompanhando esse movimento que é da nossa área, né? Então, existem clientes que ainda têm preconceito com matérias orgânicas, ou tingimento natural, ou a própria estética do artesanato, mas é o nosso trabalho de educar o cliente, de ensinar, de apresentar, né, de criar uma nova experiência. Isso é a gente que faz, é isso. Nós somos os agentes transformadores, então é procurar esses materiais, é procurar os fornecedores, parceiros, artistas e investir nessas técnicas. Sim, muito bom. Bom, o papo tá ótimo, mas a gente já tem que finalizar. Então eu vou aqui trazer uma última pergunta, Bruno, que é, né, enfim, para você trazer algumas dicas aí para quem está querendo começar na área, né, enfim, além do estudo, né, mas traga aí para a gente um pouquinho sobre o que você, enfim, quando você era iniciante, o que você gostaria que tivessem te falado? São tantas coisas que eu queria que tivesse me falado. O principal, assim, que pelo menos na minha geração não existia, era esse contato direto, por exemplo, esse contato que eu estou tendo com você, com os alunos, isso não existia, né? A gente ia num simpósio e via aquele profissional que a gente deusava no palco, né? Então, eu acho que o conselho é realmente aproveitar a proximidade que todas essas tecnologias trazem. Se aproximar dos profissionais que admira, se aproximar das marcas que admira, começar a trocar ideia, criar projetos juntos, se mostrar. O acesso e a funcionalidade das ferramentas estão cada vez mais fáceis, né? Então você rapidamente domina um Photoshop, rapidamente você domina um SketchUp, um AutoCAD, você pode divulgar o seu próprio trabalho, né? Na minha época você dependia da publicação, eu dependia de aparecer nas revistas. Agora você é a sua ferramenta de marketing, de promoção, então você pode produzir projetos autorais e mostrar no Instagram, mostrar no Facebook, sei lá. Então realmente, você não é um cliente agora, não fica ocioso, projeta. E projeta como se fosse para você. Faz um projeto dos sonhos, faz um projeto autoral e cria esse portfólio para apresentar. E é assim que as parcerias vão surgir, é assim que o interesse no seu trabalho vai surgir. Eu acho que é importante já pensar o seu nome como uma marca, e você entender o que você quer para a sua marca, como você quer construir a sua marca, as etapas, né, de amadurecimento dessa marca, porque é isso, você constrói aos poucos, e a rota não é retilínea, né? A minha mesmo mostra isso, a minha rota é uma montanha-russa. E tudo compõe, né, para a formação também, né? Tudo é aprendizado, experiência, e só enriquece o teu olhar. Então, eu acho que o conselho é muito mais nesse sentido, nesse aspecto de motivação, assim, de ânimo para realmente encarar um projeto, um desafio. Muito bom. Então, gente, para a gente aproveitar ainda mais todas essas dicas e todo esse conhecimento que o Bruno compartilhou com a gente de forma tão generosa hoje, a gente indica que uma das melhores opções, você tem várias, com certeza, é livre para escolher, mas é conhecer mais o nosso curso online de design de interiores. E então eu vou compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre a estrutura do curso. E aí a gente volta para se despedir do Bruno. Olha só. O curso está estruturado em mais de 20 horas de conteúdo em videoaulas, todas criadas e executadas com a mais alta qualidade pelos nossos professores. Você acompanha as aulas pelo computador, tablet ou celular, no momento que achar mais propício. Ao longo do curso, você vai desenvolver muitas atividades práticas,
Os professores misturam muita teoria e muita prática na EBAC. Então, você vai ser capaz de criar projetos visando não apenas a beleza, mas a funcionalidade de cada ambiente. E vai receber feedback dos tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. E, ao final, você desenvolve um projeto autoral, uma grande oportunidade para enriquecer o seu portfólio. E, ao se matricular no curso, você também ganha gratuitamente uma licença do AutoCAD para facilitar seus estudos e um mês de curso de inglês grátis na English Live. Então, aproveitem aí essa oportunidade especial, clicando agora no botão clique aqui, que aparece em cima da nossa tela, para garantir um desconto de 50% no valor do curso, no valor total do curso de design de interiores, tá? Mas olha só, esse é um desconto relâmpago, uma promoção para quem está fazendo parte aí dessa nossa maratona, festas e férias, tá? Então, logo mais esse link vai ser desativado. Então, fiquem tranquilos também que esse clique não inscreve vocês diretamente no curso. É só uma forma de garantir o desconto e da gente seguir em contato com você para tirar suas dúvidas sobre o curso, sobre a escola, sobre a carreira, antes de você tomar a sua decisão, tá? E, se por acaso ficou alguma dúvida, podem entrar em contato com a nossa equipe da EBAC, que está sempre à disposição para ajudar também. Bruno, muito obrigada pela tua presença, pela tua partilha hoje. Foi um prazer te conhecer virtualmente e compartilhar com você aí esse momento, tantas histórias aí sobre design de interiores que me inspiraram muito, tenho certeza que inspiraram todo mundo que ficou com a gente aqui. Que bom. Agradeço o convite, foi um prazer, é sempre bom se aproximar de vocês, se aproximar dos alunos, tirar as dúvidas. Fica também, meus canais são todos públicos, né? Então quem quiser me procurar, mídias sociais, e-mail, tudo isso, pode, na medida do possível. Como eu falei aqui, né, as tarefas assim, são muitas, né, no dia a dia, mas eu tento sempre responder tudo com calma, dando respostas completas, então fiquem à vontade também para quem não conseguiu perguntar aqui nessa conversa, me procurar que eu vou esclarecer. Ótimo, bom. Que bom. E também a gente agradece a presença de todo mundo que acompanhou aqui esse bate-papo até agora. E se você curtiu a conversa, corre lá e dá uma olhada no nosso canal do YouTube, vou deixar o link aqui para vocês no chat, que a gente tem muitos eventos anteriores de design de interiores, e teremos vários também no ano que vem. Esse é o último desse ano. Aliás, eu aproveito para avisar vocês que a gente adiou o encontro que haveria amanhã, tá? Então, o webinar A Luz como Estímulo Sensorial foi adiado para 2021. Logo mais, a gente vai divulgar a nova data dele, tá? Então, acompanhe a nossa programação do próximo ano e a gente conta com a presença de vocês também, tá? Se vocês curtirem algum vídeo lá no nosso YouTube, deixe um comentário embaixo do vídeo, para a gente é muito importante saber como esses eventos têm ajudado aí a pensar a carreira de vocês e a inspirar vocês na caminhada, tá? Muito bom. Eu aproveito para agradecer de novo o Bruno, desejar boas festas e até 2020, né? Bom encerramento aí de ano para todo mundo nessa correria e até 2021. Um abraço, Bruno, muito obrigada por tudo. Até mais, até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.